Oi, gente! Bom, chegou mais um vídeo aqui pra gente falar sobre as diferenças de livro e série desse episódio 7. E assim, eu separei algumas aqui a respeito de quais foram as mudanças. Então, bora comentar um pouco o que foi mudado, o que foi mexido aí nesse episódio. Lembrando que eu faço isso em todos os episódios. É um vídeo separado da análise do episódio para quem não gosta de spoiler acabar não tomando um. Mas se você gosta de spoiler, assiste esse vídeo e vai assistir os dos outros episódios também. Porque tem livro versus série de todos os episódios até então. Então bora aí comentar aqui, tá? Se você gosta desse quadro, quais as diferenças que mais te surpreendeu. Que eu vou te contar agora as diferenças, né? Então depois de você assistir, você comenta. Então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. E bora comentar um pouco. Gente, eu uso como base de informação para poder falar sobre as diferenças de livro e série esse livro aqui, que é o Fogo e Sangue, do George. A série é baseada nele, em eventos que acontecem nele. Então eu uso ele como ali a minha fonte para chegar aqui e falar quais as diferenças. E se você tem interesse em comprar esse livro, dá uma olhadinha aqui no comentário fixado e na descrição que você vai encontrar o link para poder comprar. Comprando pelo meu link você me ajuda bastante. Então vamos lá. Não tá por ordem de acontecimento dos episódios, tá? Então eu só fui separando aqui o que foi de diferente. Bom, a primeira diferença, a Rhaenys no livro, pelo menos eu não me lembro, ela nunca questionou a legitimidade dos filhos do Laenor. Eu não lembro de ter lido isso. Na verdade, a legitimidade questionada aqui sobre a sucessão, na verdade, no livro é feito por outra pessoa. Vamos chegar lá. Então, assim, não lembro. Eu dei uma folheada aqui por cima, assim, mas eu não vi nada escrito sobre esse ressentimento que a Rhaenys tem a respeito dos netos, né? Eu não vi ela fazendo distinção entre os netos dela, os verdadeiros e os bastardos. Eu não vi isso e eu fiquei muito triste de ver isso na série, na verdade, porque doeu em mim, gente. Ela chegando assim, dando aquela olhada assim no Jace e indo confortar as netinhas, sabe? Eu me senti incomodado com isso, tá, Rhaenys? Me senti incomodado. Aí, como eu tava falando, na verdade, quem questiona a sucessão ali dos Velaryons, né? Porque o Corlys, ele aceitou os netinhos dele e é isso aí. Aí ele até fala ali que o próximo da linhagem seria, quer dizer, da sucessão ali de Deriva Marca seria o Luke, né? Porque o Jace, ele vai herdar o trono, então o Luke herda o Deriva Marca. Na série eles colocaram a Rhaenys para questionar isso daí. Só que no livro vai ser outra pessoa que questiona. Vai acontecer uma coisa com o Corlys, que tá até no teaser do próximo episódio, onde de fato ali no livro eles vão falar, precisamos falar sobre sucessão. E é nesse momento onde fala que quem, pela tradição, seria o Jace, só que o Jace vai herdar o trono. Aí fala aqui que a Rhaenyra falou pra deixar pro Luke, né, que é o segundo. Aí beleza, aí nisso aqui tá falando que o Vermont, que no livro é sobrinho do Corlys e na série é irmão, ele que questiona, né, ele fala que os filhos da Rhaenyra não podem herdar ali porque eles são bastardos. Eu não vou falar mais do que isso, porque talvez aconteça no próximo episódio. Mas, porque deram muita ênfase nisso dali no episódio. Então, no próximo episódio eu comento se aconteceu ou não, que tá no livro. Mas, na verdade, quem questiona isso de ter o direito à sucessão é o Vermont. E outra diferença, porque na série a Rhaenys fala, né? A Baela é a mais velha das gêmeas, então dá esse direito pra ela. Só que no livro não, né? Fala aqui que porque o Corlys, ele tinha... Aqui, ó. Mas Corlys também tinha alguns sobrinhos. E o mais velho deles, Sir Vermont Velaryon, protestou a herança por direito deveria passar para ele. Ou seja, as meninas nem foram questionadas, nem entraram em questão ali sobre a sucessão delas. Foi direto pensando nos sobrinhos dele, não nas netas, né? Então, isso é uma coisa da série.
Vamos lá. A Lena, ela não tem um funeral aqui no livro, né? Não existe um funeral para ela. Na verdade, todo esse funeral que acontece aí nesse episódio é do Leno. Então vamos lá, que a gente vai chegar na parte da morte do Leno. O que acontece, meu povo? O Leno fala aqui que ele brigou com o amante dele, que é esse Cal aí. Eles brigam, pega a espada, o Cal mata ele e foge. Aí nisso tem o funeral dele. E a diferença é que o funeral Targaryen, talvez aquele ali seja um funeral Velaryon, né? Porque os Velaryon são ligados ao mar. Só que os funerais Targaryen são pira. Eles acendem uma pira para poder queimar a pessoa, assim como a Daenerys fez com o Khal Drogo. Então aqui fala que todo mundo se mobilizou pra Deriva Marca, pra o funeral dele e assistir ali, ó, para testemunhar a pira dele. Ou seja, não tem essa história de colocar ele num caixãozinho de pedra e jogar no mar. É uma pira, os dragões... O dragão, ou sei lá, acende ali e bota fogo e é uma pira. Tipo a Aemma no primeiro episódio. Não tem essa de jogar o caixãozinho. Pelo menos no livro não tá falando. E o funeral é do Laenor, né? Porque, outra diferença, no livro o Laenor morre de verdade no livro. Porque assim... Vamos lá, gente. Existem umas coisas aqui que meio que contradiz essa questão do Laenor forjar a própria morte, como na série. Aqui é falado, né, que o Laenor realmente morre esfaqueado pelo amante dele, que é o Khal. E existem os rumores ali de que talvez seja o Daemon que tenha mandado matar o Laenor. Pra poder ficar com a Rhaenyra. Na série eles colocaram meio que ele a Rhaenyra pensando... naquilo ali, o Daemon mandando executar e o Khal executando. A Rhaenyra nunca foi posta à prova aqui de que foi ela que mandou matar, só falam que foi o Daemon que mandou matar pra ele ficar com a Rhaenyra. Então não tem essa de que a Rhaenyra foi a mandante. Pode ter sido? Pode ter sido. Mas, de todo jeito, no livro, o Laenor morre de verdade. A não morte dele gera alguns furos de roteiro, furo na história. Por quê? De acordo com a mitologia de fogo e gelo... Como é que é, gente? A Song of Ice and Fire. As Crônicas de Gelo e Fogo... esse universo do George aqui deixa muito claro pra gente que a conexão de dragão e o seu montador é muito forte. É muito forte, é uma coisa que não dá pra explicar. E a gente já viu essa conexão ser posta à prova tanto no livro quanto nas séries. Por quê? Vocês lembram quando a Daenerys tava em perigo? O Drogon tava lá na puta que pariu. Parece que sentiu esse perigo da mãe dele e foi lá salvar a mãe dele. Ok. Outra questão. O dragão, ele só tem um montador por vez. Então, assim, ele vai ser montado pelo Laenor até o Laenor... O Seasmoke é montado pelo Laenor até o Laenor morrer. Só que na história, outra pessoa vai montar o Seasmoke. Então, assim, o dragão saberia que o dono dele tá vivo e iria embora atrás do dono dele, do montador dele. Até porque, se não me engano, o Seasmoke foi do Laenor. O Laenor chocou o Seasmoke, se não me engano. Posso estar enganado. Mas eu acho que o Seasmoke era um ovinho ali que colocaram junto com o Laenor. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo. Então a conexão de quem choca o ovo é bem mais forte de quem monta. Mas de todo jeito a conexão deles são forte. É uma coisa telepática. O Seasmoke saberia que o montador dele tá morto, sabe? O Seasmoke, não é só chegar lá no Seasmoke e falar, então, Seasmoke, o Laenor morreu, a gente viu o corpo dele lá pegar fogo. Aí o Seasmoke, nossa, que chato, hein? Babado, menina, que é isso? Não tava esperando não, mas ok. Beleza, vou me retirar. Não, gente, o Seasmoke saberia que o montador dele tá vivo e partiria junto com o montador dele. Então, toda essa questão não faz sentido. Não faz sentido pra mim, sabe? E no livro ele morreu de verdade porque tem a pira ali, né? Ele não morre queimado igual eles queimaram lá na série pra, sabe, ninguém identificar.
Eles colocam ele na pira e depois ele é queimado. Então, assim... E outra coisa, vai acontecer muitas coisas pra frente na história. O Laenor fala aqui nesse episódio que ele ama os meninos, que ele ama os filhos dele. Então, lá pra frente, quando as coisas começarem a dar ruim, ele amando os filhos dele, você acha que ele não voltaria pra ajudar, pra salvar as crianças dele? Eu acho meio contraditório isso. Então, assim, essa questão do Laenor ter sobrevivido, pra mim, é um grande furo de roteiro. É um grande furo na mitologia. A gente pode falar, assim, que ele não voltou por causa dos filhos dele, porque, sei lá... Não dava para ele voltar, não dá para falar que ele não sabia, porque essa guerra que acontece, essa guerra civil que acontece, o reino inteiro tá participando dela, então chegaria aos ouvidos dele. Mas o grande problema aqui para mim é o Seasmoke. Então, assim, vai ter outro montador no Seasmoke, mais pra frente na história. Outra pessoa vai montar esse dragão. Então o dragão saberia que o dono dele, o domador dele, tá vivo por aí. E ele seguiria esse domador. Não é uma... Sabe? Então isso daí pra mim foi um grande furo de roteiro. Foi um grande furo na mitologia desse universo. Pra mim não fez sentido o Laenor não ter morrido. Outra coisa... Não deixou claro se realmente a Rhaenyra queria ele morto ou se foi meio que um acordo ali entre eles, forjar a morte do Laenor e ele fugir. Então, assim, pra mim, deixou mais que dúvidas do que respostas a respeito da morte do Laenor. Me diz aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Pra mim, foi uma péssima mudança. Eu não tô ligando em respeito a algumas mudanças. Na verdade, eu já até falei aqui que algumas mudanças eu tô até gostando, mas essa mudança eu não gostei. Essa mudança eu não gostei porque mexe com o universo já estabelecido, né? Já mexe com uma coisa que já foi pré-estabelecida. Ignora a mitologia criada para poder fazer essa mudança. Então, eu não curti essa mudança, pra falar a verdade. Outra mudança é que, como eu falei, esse funeral que a gente vê na série seria do Laenor. Todo esse babado que acontece aí é no funeral do Laenor. O que acontece, meu povo? Aí, só dar um adendo aqui que eu sempre falo de idade, né? Dessa galera aí. No funeral do Laenor, a idade das crianças são Aegon com 13 anos, Rhaena com 11... e Aemond com 10, e o Daeron já estaria na história nesse momento, que ele estaria com 6 anos. Então, assim, ele não apareceu até hoje. Será que retiraram ele da história? Se tiraram ele da história, eu já não sei o que eles vão fazer, porque o Daeron, ele é importante no futuro. Acontece coisas ali no futuro da história que ele precisa estar envolvido, que ele está envolvido. Então eu não sei se eles vão tirar ele ou se ele só não apareceu ainda. Fiquei esse questionamento aí. Mas o Daeron já teria 6 anos. Os filhos da Rhaenyra, o Joffrey teria 3 anos nessa época, o Jace 6 anos e o Luke 5 anos. Então vamos lá. O que acontece? Tá lá no funeral, até o Viserys zomba do filho dele, que é o Aemond, né? E brinca com ele assim. Falando dos dragão lá, que... o funeral do Aemond, do Laenor, foi em Pedra do Dragão. Aí fala aqui. Havia uma grande quantidade de ovos de dragão embaixo do Monte Dragão. Assim como vários filhotes. O príncipe Aemond poderia escolher se o rapaz for ousado o suficiente. Então, assim, até o pai dele deu uma zombada nele, ele ficou meio sentido. Veiga estava por ali. Então, o quê? Ele queria Veiga. Ele achava que aquele dragão ali seria digno dele. Então, assim, ele tá lá no caminho pra ir Veiga. O Joffrey vê ele indo pra Veiga. Aí o Joffrey vai lá e grita, né? Fala assim, fica longe dela. Aí toda essa história aí, na verdade, se passa de manhã, né? Então, o Aemond e o Joffrey acordaram cedo. O Joffrey já tem o dragãozinho dele.
O Joffrey tava indo ver o dragãozinho dele, que é o Tyrexis. Vamos deixar no Tyrex, que é melhor do que T-Rexes. Mas o Joffrey tava indo lá ver o dragãozinho dele, né? Quando ele vê o Aemond chegando perto ali da Veiga. Aí o Joffrey fala pra ele ficar longe da Veiga. O Joffrey dá umas porradas nele ali, né? Dá um pss no menino. Aí o menino começa a chorar e gritar. O Aemond nem vê. Só corre pra cima da Veiga e sobe na Veiga. Aí fala aqui que ele dá 2 voltas ali na ilha com a Veiga. E quando ele pousa, os irmãozinhos do Joffrey tá lá esperando ele, né? Aí quando ele pousa, os meninos juntam nele. Aí junta ali os 3 contra ele. O Aemond tá dando porrada porque os meninos são muito novinhos, né? É um de 3, um de 5, um de 6. Então, assim, os meninos são muito novos. Aí eles caem na porrada ali e é quando o Luke dá a facada ali arrancando o olho do... Aqui fala que arranca o olho do Aemond. Então, assim, né? O Aemond tá ali dando uma porrada neles. As gêmeas não estão envolvidas nessa história. Então, ele chama os meninos de Strong, os meninos ficam mais nervosos, aí o Luke arranca o olho dele. Aí a gente parte lá pra dentro. Aí quando o Viserys chegou lá, o Viserys já foi logo fazendo as pazes dos meninos, fazendo eles fazer as pazes, se abraçar e pedir desculpa. A Alicent ficou puta, falou querendo o olho do filho da Rhaenyra, que fala aqui, ó. A rainha Alicent exigiu que um dos olhos de Lucerys Velaryon fosse arrancado pelo olho que tirou de Aemond. A princesa Rhaenyra não quis saber disso e insistiu que o príncipe Aemond devia ser interrogado rigidamente até revelar onde ouviu os filhos dela sendo chamados de Os Strong. Então, assim, não existe todo aquele tumulto da Rhaenyra da Alicent ir pra cima da Rhaenyra, né? A Rhaenyra só quer o olho do menino, é ignorado. A Rhaenyra queria que o menino fosse torturado pra falar de onde ele ouviu isso quando ele joga o nome do Aegon, né? E o Aegon fala aquilo que ele falou. Todo mundo sabe, é só olhar pra eles. Aí o Viserys fica puto, briga com todo mundo e fala aquilo, né? Como é que é? Homem ou mulher ou criança, nobre ou plebeu ou real, debochar de seus netos chamando-os de Strong de novo, teria sua língua arrancada com pinças quentes. Aí fala que sua graça ordenou que a esposa e sua filha se beijassem e trocassem juras de amor e afeição. Então, assim, no livro ele deixa claro que independente de quem fosse real, pobre, nobre e dependente, jogando isso até para os filhos dele, quem questionasse a legitimidade dos netos dele teria a língua arrancada. Pra mim isso faltou na série. Ele só fala, vou arrancar a língua de quem falar isso. Eu queria que ele fizesse isso. Ele falasse isso. Então, assim, teve essa diferença no livro aí, né? Que aí a Rhaenyra pegou os filhos dela, né? Se confinou em Pedra do Dragão e o Viserys voltou com a penca de demônio, que ele chama de filho, de volta para Porto Real. Então a última diferença que a gente vai entrar aqui, antes da gente chegar nela, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, vai dar uma olhadinha aqui nos outros vídeos que já saíram sobre livro versus série e tem os outros vídeos também, react de episódio e análise de episódio. Vai lá dar uma olhadinha, tá bom? E ajuda o canal com o valeu demais, o botãozinho que tem aqui embaixo. A última diferença é sobre o casamento do Daemon e da Rhaenyra. O que acontece? Isso foi um escândalo, porque não fazia nem 6 meses que o marido da Rhaenyra, o Laenor, tinha morrido e a Laena, esposa do Daemon, tinha morrido. Então não fazia nem 6 meses que isso aconteceu e eles se casaram. Isso foi um escândalo e isso que fomentou mais ainda o povo achar que o Daemon foi o responsável pela morte do Laenor. Então, no livro, a gente não tem falas, né? Não fala sobre o casamento dos dois, né? Só fala aqui, ó. O rei e a corte e a plebe ficaram todos enfurecidos com a notícia. A esposa de Daemon e o marido de Rhaenyra estavam mortos não havia meio ano. Casaram-se outra vez, era um insulto à memória deles. Então, assim, chocou a fé, chocou todo mundo, chocou a família tradicional brasileira, quer dizer, westriense. Então, nisso a gente chega nas partes da fofoca, que eu adoro as partes da fofoca, que é o quê, ó?
Fala aqui, ó. O casamento foi realizado em Pedra do Dragão de forma súbita e secreta. O Septão Eustace alega que Rhaenyra sabia que o pai nunca aprovaria a união e por isso se casou rapidamente para garantir que ele não pudesse impedir o matrimônio. Esse Eustace aqui no livro, ele só fala mal da Rhaenyra. Ele tem, assim, você vê claramente de qual lado ele é. Continuando aqui. Cogumelo apresenta um motivo diferente. Ela estava grávida de novo e não queria parir um bastardo. Então, assim, Rhaenyra, de acordo com o Cogumelo, já estava grávida do Daemon e queria casar logo para o menino ser Targaryen, não ser bastardo. Gente, eu esqueci de falar, como eu falei com vocês que eu gosto de falar da idade do povo, quando a Rhaenyra casou com o Daemon, ela tinha 23 anos e o Daemon tinha 39 anos. É só uma informaçãozinha assim, jogada. Essas foram as principais diferenças do livro pra série, pra esse episódio. Me diz aqui nos comentários o que vocês achou e se você concorda comigo sobre a mais gritante e furo que teve aqui nesse episódio, que foi a não morte do Laenor, tá? Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam disso e até o próximo episódio. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, todas Patrick Rocha PR. Dê o joinha se você gostou, compartilha com os amigos e ajuda o canal com o botãozinho valeu demais e compra os livros pelos meus links. Até o próximo episódio. Beijão. Tchau, gente.